Amados, o tema da mensagem de hoje é: coloque Deus à frente das suas guerras. Coloque Deus à frente das suas guerras. E para isso nós vamos ler 2 Samuel capítulo 5, versículo 19. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e os seus soldados os apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo. Repita assim comigo: Davi consultou o Senhor de novo. Que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este é o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor tinha lhe ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Aleluia. Igreja amada, a palavra de Deus no dia de hoje vai nos ensinar a importância de nós colocarmos Deus à frente de todas as nossas lutas, de todas as nossas guerras. Vai nos ensinar a colocar Deus à frente de todas as dificuldades que se levantarem e se colocarem sobre as nossas vidas. A passagem que nós lemos aqui fala a respeito de um momento onde Davi acabava de ser ungido como rei, e logo na sequência, ele já estava sendo ameaçado de guerra pelo povo inimigo de Israel, que eram os filisteus. Então Davi acabava de ser levantado como rei, e logo em seguida, os inimigos do povo de Deus já se levantavam em guerra com ele. Então, no versículo 19, conforme nós lemos, Davi, antes de qualquer iniciativa, antes de convocar o seu exército, antes de organizar uma estratégia, ele vai e consulta ao Senhor, dizendo: Senhor, o que eu faço? Eu devo ir à guerra? Eu devo responder essa ameaça? Eu devo ir à frente? Eu devo rebater esta guerra? Eu devo ir diante desses inimigos? O que eu faço diante desta ameaça? Eu luto ou eu não luto? Eu vou à guerra ou eu não vou à guerra? Irmãos, era uma guerra, era uma ameaça. Os inimigos estavam vindo diante de Davi e o seu povo. Mas aqui nós já aprendemos uma primeira aplicação nesta mensagem. Aprendemos o perigo de tomar decisões impulsivas. Aprendemos aqui o perigo de tomar decisões sob pressão. Aprendemos aqui o perigo de tomar decisões influenciadas por emoções extremas. Sabia que é muito perigoso tomar decisões quando a gente está muito triste? Sabia que também é perigoso a gente tomar decisão quando está muito feliz? Sabia disso? Que quando a gente toma uma decisão quando a gente está muito feliz, a gente pode tomar decisões erradas também? Não é só quando a gente está muito triste. Mas também quando a gente toma decisões influenciada por um sentimento extremo de felicidade, de alegria, a gente pode também lá na frente
se arrepender? Tomar decisões com muito medo, com muita raiva, com muita tristeza ou com muita felicidade? É muito perigoso. Tomar uma decisão sem reflexão, sem pensar. Tomar uma decisão sem oração. Tomar uma decisão sem consultar a vontade de Deus. Tomar uma decisão sem um aconselhamento. Tomar uma decisão, fazer alguma coisa sem antes colocar a vontade de Deus, sem antes consultar a vontade de Deus, pode trazer consequências desastrosas. Pensa lá em Davi. O perigo que corria não era só Davi, era toda uma nação. Se Davi tomasse uma decisão precipitada, não era só a vida dele em risco, era uma nação toda, era um exército todo. E talvez se eu tomar uma decisão precipitada, sob pressão, baseado numa emoção, baseado num sentimento, sem refletir, baseado no impulso, não é só a minha vida. Talvez eu coloque em risco a minha família. Talvez eu coloque em risco a minha igreja. E nós precisamos aprender como Davi, que quando ele estava diante de uma pressão, quando ele estava diante de uma guerra séria, até correndo risco de vida, a primeira coisa que ele fez não foi lá e querer resolver, mas ele foi: Senhor, o que eu faço? Eu vou lutar? Eu devo ir lutar ou não? E quando Davi consulta a vontade de Deus, Deus ele diz: vai, Davi, vai, porque você vai ser vitorioso. E quando Davi ele consulta a vontade de Deus, e Deus responde que ele deve ir, ele vai, ele guerreia, e o seu povo, o seu exército, e Davi, ele volta vitorioso. Você pode glorificar ao Senhor? Quando nós consultamos a vontade de Deus e vamos debaixo da vontade de Deus, nós podemos ir em paz. O perigo pode ser grande, a guerra pode ser difícil, o problema pode ser talvez até impossível, mas se Deus está na frente, se nós estamos debaixo de oração, se nós estamos dentro da vontade de Deus, não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do problema, Deus ele garante vitória para os seus filhos. Você pode glorificar o Senhor, igreja? A vitória é garantida pelo nosso Deus, o Senhor dos exércitos. E foi o que aconteceu. E aí, lendo na sequência como nós fizemos, lá no versículo 22, novamente os filisteus vêm ameaçar Davi e o seu povo. Para variar, né, irmãos, como diz lá, como tem a frase lá na internet, a vida do crente não é fácil, não é assim? Não é fácil. A gente vence uma batalha, daqui a pouco vem outra. Mas a palavra de Deus diz, através de Jesus, que no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque nós temos um Deus que é poderoso. E mais uma vez, Davi ele sai de uma guerra vitorioso, mas o inimigo se levanta novamente contra ele. O inimigo se levanta novamente contra ele, mas Davi tinha vencido há pouco tempo uma guerra. Talvez ele estava confiante. A gente acabou de vencer essa guerra. A gente venceu aquela. Logicamente, a gente vai vencer a próxima. A gente venceu aquele inimigo. Logicamente, nós vamos vencer ele novamente. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Depois de receber um grande milagre, depois de receber uma grande bênção, quando nós recebemos uma grande vitória, nós não podemos sair da dependência de Deus. O Senhor nos abençoa,
O Senhor vai te abençoar. Pega aí. O Senhor vai te prosperar. O Senhor vai liberar bênção sobre a tua vida. O Senhor vai te dar grandes vitórias sobre você e a sua família. Mas nós não podemos sair da dependência do Senhor. Nós não podemos descuidar da nossa vida espiritual. Tudo aquilo que o Senhor nos der, todas as vitórias que o Senhor nos conceder, nós precisamos celebrar debaixo da mão poderosa do Senhor. O problema é que quando Deus abençoa, a pessoa vai celebrar longe. Deus abençoa. A pessoa fala, agora eu não preciso mais. Deus dá vitória. Agora eu não preciso mais. Deus prospera. Agora eu consegui o que eu queria. Deus deu a vitória. Davi estava vitorioso, confiante. O exército estava vitorioso, confiante. Mas o inimigo se levantou. E aí? A gente vai vencer de novo. Tem gente que acha que dinheiro não vai acabar nunca mais. Que a saúde não vai acabar nunca mais. Que a casa vai durar para sempre. Tudo aquilo que Deus nos dá, nós precisamos desfrutar e celebrar na presença dEle. Olha o que Davi fez quando o inimigo se levantou. Davi, novamente, ele vai consultar a Deus. Senhor, e agora? Lá no versículo 23 ele fala, Senhor, e agora? Agora eu vou ou eu não vou? Irmãos, esse é um princípio, é uma aplicação muito importante na nossa vida. Não é porque as coisas estão bem que a gente vai parar de orar. Não é porque a gente teve uma vitória, agora eu tenho folga, vou parar de jejuar. Não! Porque o inimigo não tira folga. Viu? O inimigo não tira férias. Se o Senhor deu um milagre, o Senhor deu uma vitória, glorifica, agradece, mas continua na dependência do Senhor. Porque o inimigo, ele está rondando, ele continua rondando. E aí, quando ele se levantou, Davi sabia exatamente o que fazer. Ele voltou para o Senhor. Senhor, e agora? E agora o que eu faço? Eu vou ou não vou? E olha só que interessante aconteceu. Dessa vez, Deus passou uma direção diferente. Dessa vez, Deus mostrou uma estratégia diferente. Vai Davi achando assim, ah não, Deus já falou comigo, eu já sei o que eu vou fazer igual da outra vez. Se ele tivesse feito igual da outra vez, ele teria perdido a guerra, porque dessa vez Deus dá uma estratégia diferente de guerra. Deus fala para ele fazer de forma diferente. Deus fala para ele agir de forma diferente desta vez. Da outra vez Deus fala assim, vai e ataca de frente. Agora Deus fala assim, agora você não vai atacar de frente. Essa guerra não vai ser um embate frente a frente. Essa guerra, a estratégia é outra. É por isso, irmãos, que nós precisamos constantemente estar debaixo da direção de Deus. A gente acha que sabe tudo, a gente acha que sabe o que tem que fazer, o que tem que falar. Mas sabe o que é verdade? A gente não sabe. Nós precisamos colocar Deus à frente das nossas guerras, das nossas lutas.
Porque nem sempre a gente sabe o que tem que fazer, nem sempre a gente sabe o que tem que falar, e nem sempre os problemas vão ser tratados e resolvidos da mesma forma. Quem concorda comigo? Tem situação que se levanta que a gente fala, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E como eu falei lá no início, se a gente age no impulso, age no achismo, ouve um conselho errado, age no sentimento, acaba estragando e atrapalhando tudo. Sabia que nem todas as guerras a gente vai enfrentar da mesma forma? Davi, ele fez certinho e nos ensina a fazer da mesma forma. Tudo que se levantar na nossa vida, seja algo simples, seja algo difícil, vai perguntar para Deus, Deus, o que eu faço agora? Eu sempre falo da Giovana que pergunta as coisas para mim, me questiona algumas coisas. Irmãos, aquilo que eu não sei, às vezes eu falo assim, Senhor, me ajuda agora. Irmãos, e o Senhor, Ele é tão bom que Ele me dá cada saída, Ele me dá cada escape que eu falar, é só o Senhor, porque eu não ia saber como é que resolvia isso. E tem hora que Ele me dá cada ajuda que eu falo, olha, é só Deus. Que Ele resolve cada enrosco para que a gente possa poder ajudar os nossos filhos, para que a gente tenha sabedoria. Que a gente não sabe o que fazer. Que a gente não sabe como ajudar. Que a gente não sabe como responder. Diante de todo esse mundo, eu falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Então, o que eu quero dizer aqui através dessa passagem, dessa situação? Deus falou, dessa vez vocês não vão de frente. Dessa vez não vai ter embate. Dessa vez vocês vão cercar. Sabia que nem todas as guerras, a gente vai ter que bater de frente? Preste atenção. Nem tudo que falam de mim, vou falar de mim, não vou falar de você não, vou falar de mim. Nem tudo que fala de mim, eu preciso ir lá e responder. Que é de mim, né? Fala, não é? Ninguém fala de você. Nem tudo que fala de mim eu vou lá e vou ter que responder. Nem tudo que fala de mim eu vou lá e vou ter que revidar. Nem tudo que fala de mim eu vou lá e vou ter que ir lá e responder na rede social com uma resposta. Essa resposta de Deus nos ensina que tem guerra que a gente não precisa ficar revidando, respondendo, rebatendo. Nem todas as guerras são resolvidas com o embate. A gente precisa consultar Deus, porque tem conflitos que não são resolvidos assim. Tem gente que acha que tem problema, que tem guerra, que tem que ser resolvida sempre com embate. Sempre tem que ter uma resposta, sempre tem que ter uma gritaria, sempre tem que ter um bateu, levou. Não. Deus, Ele mostra aqui, ó. Consulta a Deus, porque vai ter problemas, vai ter guerras, vai ter conflitos, que Ele vai mostrar, vai trazer sabedoria para a gente poder saber lidar com cada situação, que a gente vai poder saber lidar e ter palavras certas para lidar com todas as situações. Vai ter situações no trabalho que você não vai precisar brigar, discutir com ninguém. Vai ter situações na tua casa que você não vai ter que bater de frente com ninguém. Vai ter situações com pessoas que você não vai precisar trocar, bater boca com ninguém. Nem tudo precisa de embate, de enfrentamento. Está dando para entender, irmãos? Aqui, ó. Se Davi não fosse consultar Deus, ele ia achar que a estratégia da outra guerra era a mesma dessa. A primeira foi frente a frente, mas agora já não era. Então,
tudo que se levantar na nossa vida, se a gente aprender como Davi, ir lá e falar, Deus, o que eu faço agora? Deus, e agora? Como é que eu faço dessa vez? Deus, e essa situação? Como eu vou agir aqui? Pastor, e aí? Mas como que eu vou saber o que Deus quer que eu faça em cada situação? Como eu vou entender que Deus está falando comigo? No versículo 24, Deus ele fala, eu vou te dar um sinal. No versículo 24, ele fala assim, ó, você vai ouvir sons de passos, e aí, assim que tiver o sinal, é que eu estou na frente. Então diga assim, Deus vai me dar sinais. O problema não é que Deus não fala, é que eu não sei quando Deus fala, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Irmãos, Deus fala, Deus grita, Deus berra. O problema é que às vezes as pessoas estão distraídas, não estão concentradas, estão fazendo outras coisas. Você quer ver os sinais de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Quer reconhecer aquilo que Deus está falando para você? Quer saber o que Deus está dizendo para que você faça diante de cada situação? Se concentra na voz de Deus. Começa todo mundo aí conversar. Todo mundo, começa a conversar, fala aí de alguma coisa, fala o que você vai fazer de almoço. Fala aí, começa todo mundo a falar o que você vai fazer de almoço. Todo mundo. Isso, fala o que você vai fazer de almoço. Pode falar mais alto. Você sabe falar mais alto, não sabe? Fala mais alto, gente. Fala mais alto. Mais alto. Isso, mais alto. Fala mais alto. Mais alto, fala mais alto. Fala mais alto. Isso. Fala mais alto. Todo mundo junto, pode falar mais alto. Às vezes a gente está no meio de um monte de ruído, de barulheira, e aí Deus está falando, Deus está dando sinais, só que a gente está concentrado em um monte de coisa. Não para, não fecha os ruídos. Irmão, baixa os ruídos, baixa o volume dos ruídos do mundo. Para ouvir Deus. Para! Quer ouvir a voz de Deus? Vai ler a Bíblia. Desliga o celular, vai ler a Bíblia. Desliga a televisão, vai ler a Bíblia. Fecha a porta do teu quarto. Dobra o joelho, vai falar com Deus, porque Deus fala. Senta para ouvir a mensagem, ao invés de ficar pensando lá fora, presta atenção na mensagem, porque Deus fala na mensagem. Vem para a igreja orar, porque Deus fala na oração. Irmãos, Deus ele está falando o tempo todo. Deus ele vai te dar sinais. Ele falou, eu vou te dar o sinal. Então Deus ele vai mostrar o que você deve fazer, ele vai falar, ele vai te dar sinais, ele vai mostrar a direção. E aí no versículo 25 diz: e Davi fez tudo quanto o Senhor falou. Tudo que Deus ordenou ele fez. Então são dois detalhes: ouviu o sinal e obedeceu o sinal. Porque às vezes a gente ouve, Deus está falando, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Você ouviu o sinal, mas aí você não fez. Então é sinal que Deus não está à frente da guerra. Então, nós precisamos entender o quê? Nós podemos passar por muitas lutas, por muitas lutas. Posso passar por uma luta financeira.
Senhor, como é que eu saio dessa situação? Como é que eu saio dessa luta? Como é que eu saio desse monte de dívida? Como é que eu saio dessa situação? Eu não quero viver mais assim. Eu quero desfrutar do melhor dessa terra. Eu quero viver uma vida de prosperidade. Me dá um sinal, me dá um sinal. Ô Marilene, me dá um sinal, Marilene. Eu quero um sinal, Marilene. Como é que eu posso desfrutar de uma vida de prosperidade? Me dá um sinal, Marilene. Você está perto do sinal. Me dá um sinal, Marilene. Me dá um sinal, Marilene. Me dá um sinal, Marilene. Pega o sinal ali para mim, Marilene. Ainda bem que ela foi esperta. Não quero esse sinal não, Marilene. É esse o sinal. Mas se eu falar que eu não quero, se organiza. O sinal. O que eu faço? O que eu faço? O sinal está ali, o sinal está na palavra, o sinal está na vida dos irmãos. Quer ver um sinal? Quer ver um sinal? Quem aqui tem desfrutado do cuidado de Deus? Quem aqui tem desfrutado? O sinal é que o Senhor tem sido fiel, sendo guardião do patrimônio daqueles que são dizimistas. Quem é dizimista tem guerra? Tem guerra. Mas o Senhor tem promessa e diz assim: eu vou expulsar o devorador. Sabia que quem é dizimista tem um guardião do patrimônio? Não é que não tem guerra, não é que vive sem problema financeiro, mas ele tem um guardião de patrimônio que quando o inimigo se levanta, o Senhor fala: sai, devorador, vai embora. A pessoa não se organiza financeiramente. Senhor, eu quero sair dessa situação financeira. Eu quero sair dessa situação financeira. Me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Seja generoso, semeia, planta. Tem um sinal aqui. Seja fiel. Coloca Deus na frente dessa guerra. Quem aqui tem Deus como guardião das suas finanças? Levante a mão. Quem tem Deus lutando aí à frente da sua vida financeira? Levante a sua mão. Você se arrepende disso? Você quer um sinal? Levanta o sinal aí, Marilene. Está aí o sinal. Está aí o sinal. Você pode obedecer. Você pode aceitar o sinal. Ou você pode falar: não quero isso para mim. O sinal está ali, ó. Nem vou pedir para você vir aqui buscar. Está ali o sinal. Pode colocar lá, viu, Marilene? Deus abençoe. Está ali, ó. Mais claro que isso. Está ali o sinal. Só você pegar o sinal. Por quê? Porque é sinal que você confia na fidelidade de Deus. Então, para a gente partir para o final da mensagem. Quem ouve os sinais, quem obedece os sinais, vai ter guerras que nem vai precisar lutar. Quem ouve os sinais, quem obedece os sinais, vai ter guerra que ele nem vai precisar lutar. Assim como foi lá em Josafá, em 2 Crônicas 20:17, que os inimigos se levantaram, os inimigos vieram contra o povo de Israel, e Deus ele disse para esse povo: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e só vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Só até aqui. Vai ter guerra que o Senhor vai falar assim, ó, fica só parado e vê o que eu vou fazer. Só veja o que eu vou fazer. Quando a gente vê o sinal, quando a gente ouve a voz de Deus e quando a gente coloca Deus à frente e obedece aquilo que Ele está falando, vai ter guerra que você não vai levantar uma palha. Você vai ver Deus lutando por você e trazendo a vitória sobre a tua mão. Quem quer ver isso acontecendo sobre a tua vida, diga glória a Deus. Irmãos, eu encerro essa palavra dizendo o seguinte: nós somos uma igreja que estamos orando, lutando, pregando, falando
todos os cultos, todos os domingos, que nós estamos guerreando para ganhar nossa família para Jesus, amém? Estamos aqui orando para ganhar os nossos amigos, para ganhar almas para Jesus, amém? Então eu quero encerrar dizendo: aprenda a saber que tipo de guerra você tem que lutar. Se você quer ganhar sua família para Jesus, se você quer ganhar as pessoas para Jesus, os seus amigos, aprenda que tipo de guerra você tem que lutar. Efésios 6:11. Fique de pé. Fique de pé. Efésios 6:11 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Espera um pouquinho. Nós somos um exército? Nós vamos guerrear? Então vamos vestir a armadura. Vamos lá profeticamente, coloca a armadura de Deus. Porque a gente vai lutar. E a gente tem que estar firme. Vestiu? Vai, faz assim, ó. Profeticamente, põe a armadura aí. A gente vai ficar firme contra as ciladas. Tá todo mundo vestido de armadura? Amém? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Quem quer ganhar a família para Jesus? Quem quer ganhar os seus amigos, os vizinhos? Quem quer ganhar almas para Jesus? Diga assim: eu não devo lutar com pessoas. Diga: minha luta é com o inimigo. Nós vamos colocar Deus à frente das lutas. E a gente não deve entrar em embate com pessoas. Às vezes o inimigo usa pessoas para tirar nossa paz, para nos irritar, para nos perseguir, para nos humilhar. E aí a gente quer entrar em embate com as pessoas. Mas o Senhor está levantando esta igreja para ganhar família, para ganhar as almas. E aí a igreja vai e quer entrar em conflito com as pessoas. Eu estou falando sobre guerra. E talvez tem muita gente aqui em guerra com pessoas. Mas a nossa guerra, viu? Você está com a armadura de Deus. E a sua guerra não é com pessoas. A sua guerra é contra os seres dominadores, contra os espíritos malignos que têm agido na vida das pessoas. Ontem nós estivemos lá com os jovens, tinha a irmã Isilda e os jovens, né? A gente foi participar de uma conferência de paixão e ousadia lá em Ribeirão Preto, com o pastor André, com o pastor Léo. Quem lembra do pastor Léo, do batismo? Quem lembra? Pastor, aquele todo doidão, mas que batizou muita gente aqui, que foi bênção para a nossa igreja, e nós aprendemos algo muito importante: orar profeticamente pela família. Orar a semana toda pela família. Irmãos, para de brigar com as pessoas. Ah, mas ele faz isso, está errado, está isso, está aquilo. Irmão, é o diabo. É o diabo. São seres, são as forças espirituais, são os governos, são os poderes que dominam o mundo da escuridão que age na vida das pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. Nós somos chamados para orar pelas pessoas, para jejuar pelas pessoas, para perdoar as pessoas. Diga assim: a minha briga
A minha guerra é com o diabo. A pessoa não ora, a pessoa não jejua. Com o diabo ela não briga. Ela briga com o parente, briga com o marido, briga com o filho, briga com o cunhado, briga com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão. E o diabo ela deixa lá quietinho. Está errado. Não é essa a estratégia. Vamos fazer o contrário? Vamos orar pela família? Amém? Vamos jejuar pela família? Vamos amar a nossa família? Vamos ter paciência com eles? Porque Deus teve paciência com a gente, não teve? Vamos persistir? Vamos lutar por eles? E vamos lutar com o diabo? Vamos lutar, irmãos? Ou vocês estão com medo? Vamos lutar e vamos vencer? Então reúne a tua família agora de novo aí. Reúne a tua família, porque agora nós vamos orar. Reúne a tua família, vê se tem alguém sozinho aí e fala assim, vem cá orar junto comigo. Vem cá orar junto comigo. Isso, faça círculos. É legal quando faz o círculo, né? Isso. Vê se tem alguém sozinho aí, não deixa ninguém sozinho, não. Não deixa ninguém sozinho, não. Dá uma olhadinha aí. Irmãos, eu profetizo, você com as famílias assim, igual aqui a família da irmã Maria, que vem os primeiro, segundo primo, segundo grau, terceiro grau, e os cunhados com cunhado, e vai crescer a tua casa, e você vai trazer. Ore, jejue e convide. Tem que convidar, né? Se não convidar, eles não vai vir, não. Você ama a sua igreja? Você gosta dos seus pastores? Você acha seus pastores uma bênção? Convida a tua família para vir. Convida a tua família, fala, vamos na minha igreja. Vamos lá receber oração. Minha igreja é uma bênção, os meus irmãos são uma bênção, meus pastores. Convide. Diga assim para a tua família. Fala assim, a gente não pode ter guerra entre nós. Fala assim, a nossa guerra. Vem cá, amor. Fala, a nossa guerra é com o diabo. Atenção, casais. O casal tem que estar do mesmo lado. É o mesmo lado. Fica aqui. Oi. É o mesmo lado. Não é um contra o outro. É o casal contra o diabo. É o casal contra o diabo. Não é a mulher contra o homem. Porque o mundo fala, é a mulher contra o homem. É a mulher querendo ser maior do que o homem. É a mulher querendo mandar. É um querendo mandar no outro. Mas é a família junto contra o inimigo. Vai acabar a briga. Vai acabar a briga. Se tiver situações para resolver, lembra lá de Davi? Viu, irmãos? Tem hora que tem discussão em casa? Tem. Tem hora que tem conflitos em casa? Tem. Aí vamos orar. Senhor, como é que a gente resolve isso? Não vai discutir na hora. Senhor, me dá sabedoria, me dá capacidade, me dá entendimento. E aí você vai lá, vai dar a volta, vai saber como é que você vai chegar, e vai saber como é que você vai conversar com ele, e vai saber como é que você vai tratar aquela situação, e vai saber como é que você vai resolver aquela situação, sem ter bate-boca, sem ter ofensa, sem ter xingamento, sem machucar, sem ferir as pessoas. Comecem a orar. 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 A guerra não é guerra de família. Se você sabe que tem guerra na tua família, se tem guerra nos teus parentes,
Se tem parentes que estão divididos na tua casa, você vai começar agora a guerrear. Se tem casais na tua família que estão separados, vocês que estão aqui, vocês vão profetizar o milagre da restauração sobre eles. Se você sabe que tem problemas de relacionamento sobre os teus familiares, entram em guerra hoje, entram em guerra agora sobre eles. Se o inimigo tem se levantado para atrapalhar os relacionamentos, repreenda, porque a nossa guerra não é contra as pessoas, mas é contra os principados, as forças espirituais deste mundo que tem tentado acabar com as famílias. Nós vamos quebrar todo o espírito maligno que está quebrando, desfazendo, destruindo casamentos, relacionamentos, filhos e pais, irmãos, estão acabando, as casas estão se diminuindo, as famílias estão se desfazendo, o amor estão se esfriando. E no nome de Jesus, como igreja nós nos levantamos, como igreja nós nos posicionamos, colocamos a armadura de Deus para repreender toda força maligna e satânica que entra nos corações, que coloca embate, que coloca guerra, que coloca contenda, divisão sobre os casais, sobre a família, entre nora e sogra, entre, ó Deus querido, cunhados, irmãos, irmãs, pais e filhos, ó Deus, entre casais, nós repreendemos todo o espírito de guerra, todo o espírito de embate, todo o espírito, ó Pai querido, maligno de briga, de discussão dentro das casas, que caia por terra agora, em nome de Jesus, como exército de Deus, nós queremos agora pedir que o Senhor restaura a realidade das famílias, restaura os laços de amor. Nós cremos que o Senhor tem uma obra de salvação para fazer em cada família aqui representada. Visita aqueles que estão aqui, visita aqueles que estão, ó Deus querido, longe, visita cada parente representado nesta cidade, nos estados, fora deste país, que eles sejam alcançados agora, através do poder da oração, em nome de Jesus, vai falando agora, fala o nome dos seus parentes, vai lembrando o nome dos seus parentes, vai lembrando agora o nome de cada parente da tua família, vai lembrando agora o nome de cada parente da tua família, vai lembrando agora cada membro do teu familiar, do teu grupo familiar, vai citando cada nome que o Senhor vai abençoar. Não põe o nome de todo mundo de uma vez, não. Cita nome por nome agora. Levante a sua voz, vai citando nomes, vai citando nomes, vai citando nomes.